Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, que tenham passado aí um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo. Vamos aí para mais uma dica da Lud, número 10. Hoje eu trouxe alguns exercícios de fixação. Vamos falar um pouquinho sobre os fonemas para poder relembrar e também sobre os dígrafos, tá? Então vamos começar. O que vocês podem fazer? Dá pause, tenta responder e depois dá play no vídeo para poder ver a resposta, tá bom? Eu vou sempre vou deixar a pergunta assim, dar um tempinho para vocês olharem, tenta responder e depois vocês olhem a resposta para ver se está certa. Número 1. Marque a alternativa cuja palavra apresenta 5 fonemas. Então, fonema é som. A gente vai ler a palavra e vamos ver se está de acordo aí o número de letras com o número de fonemas. Lembrando que quando tem dígrafo, a palavra sempre vai perder letra. Filha. Aqui no filha nós temos o dígrafo, o LH. Então a gente já sabe que o número de fonemas aqui vai ficar reduzido, certo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. E eu vou ter apenas 4 fonemas, ok? Porque o LH dígrafo são 2 letras representando um som. Molhada, eu tenho aqui o LH. O legal é sempre olhar aquela tabela que a gente utilizou e guardar quais são os dígrafos. Molhada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E eu vou perder uma, né, por causa aqui do dígrafo. Então, eu vou ter 6 fonemas. Guerra, gué, eu não pronuncio o U. Então, aqui eu tenho um dígrafo também. E o RR também é dígrafo, é decorar, tá? Então, eu tenho 6 letras. E vou perder 2, não é? Vou perder uma aqui e vou perder outra aqui no RR. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 fonemas. Fixar. Fixar, eu não tenho dígrafo. Mas olha só, eu tenho 4 letras, mas quando eu falo fixar, eu não falo fichar. Fixar, fixar. O X ele tem o som do KS. Então, eu tenho 5 fonemas. Ok? Ilhas, eu tenho um dígrafo aqui, ó, o LH. Então, eu vou ter 5 letras. E eu vou ter 4 fonemas. Então, o que eles querem aqui? Marque a alternativa cuja palavra apresenta 5 fonemas. Qual foi a alternativa? 5 fonemas foi a letra D. Então, é o nosso gabarito. Ok? Próximo. Vou deixar aqui a 2 para vocês darem um pause aí. 2. A palavra cujo número de letras é igual ao número de fonemas. Então, tem que ser igual, ok? Vou começar aqui pela letra E. Ressoou. Ressoou eu tenho um dígrafo, então aqui eu vou perder. Então, eu já sei que não vai ser igual. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 7 letras. E eu vou ter 6 fonemas. Espelhos. Eu tenho dígrafo, também vou perder. Eu tenho 3, 6, 7, 8 letras. Vou ter 7 fonemas. Grandez, aqui o gran, lembra do dígrafo nasal? Então, aqui eu também vou perder. Eu tenho 3, 7 letras. Dígrafo nasal, olha. Dígrafo vocálico, desculpa, som nasal. Eu tenho 7 letras e vou ter 6 fonemas. Lembra esse N aqui? Ele vira um tio, né? Em cima do A. Caminhando, eu tenho aqui também, ó. Eu tenho aqui também, ó. Então, 2. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 letras.
e eu vou perder 2, eu vou ter 8 fonemas. E sucedida não tem o dígrafo consonantal, não tem o dígrafo vocálico, então esse aqui vai ser o nosso gabarito, ó. 2, 4, eu tenho 8 letras. E eu também vou ter 8 fonemas, ó. Sucedida. Falei todas as letras, todos os sons, então tem 8 fonemas. Então, o nosso gabarito é a nossa letra A, certo? Próximo. 3. Olhem aí. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas é... Vamos ver? Adolescência, adolescência. A gente não fala adolescência, a gente fala adolescência. Esse SC aqui, ele é um dígrafo. Então, aqui, a gente já sabe que não vai ter o mesmo número de letras e fonemas, ok? Queria, que, não pronunciei o U. Então, eu não vou ter o mesmo número de letras e não vou ter o mesmo número de fonemas, tá bom? É assim que a gente faz numa prova, a gente já vai eliminando. Milhões, tem um dígrafo, não vou ter o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Técnico, vamos ver? 2, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras. Vamos falar bem devagar. Técnico. Falei todas as letras bonitinhas, todos os sons, né? Então, eu também tenho 7 fonemas. Importante, eu tenho aqui, ó, um dígrafo vocálico e aqui também. Então, o nosso gabarito é a letra D. Certo? Dúvidas vocês podem escrever no grupo, tá? 4. Deem uma olhada, dá um pause aí. Vamos embora. Observe as alternativas abaixo e indique aquela cuja letra X apresenta 2 fonemas. Lixo, lixo. Normal. Complexo, complexo. Olha só. Aqui, ó, não foi igual o táxi? Próxima. Exercício, exemplo. Todas elas um som. Até que no exemplo, que é o som do Z, mas é um som só. Então, ó, o gabarito é a letra B. Entenderam? Falem todas as palavras com calma e ouça que no complexo é o único X que você, quando vai pronunciar a palavra, tem o som do KS, que é um dífono. Lembra que a gente estudou sobre isso? Eu falei sobre o dífono, que é uma letra com 2 sons. Agora 5, deixa eu até passar isso aqui para baixo, para a gente poder ver essa questão melhor. 5. Tendo em vista o código aqui exposto, aplique-o às palavras abaixo descritas segundo os conhecimentos dos quais dispõe acerca de alguns fatos linguísticos, tais como dígrafos consonantais, vocálicos e encontro consonantal, que a gente não estudou ainda, mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Nós temos as consoantes, né, do nosso alfabeto. B, C, D, F, G, H, J, A, L, M, N, P, Q e assim sucessivamente. É só tirar as vogais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui braço, vou separar mais. Se eu tenho braço, será que vai ficar pintado? Cadê aqui embaixo? Se eu tenho braço, até que ficou. Esse BR aqui são 2 consoantes. Ele não está naquela tabelinha de dígrafo. São 2 consoantes. Eu pronuncio B e pronuncio R. Não é dígrafo. Então, aqui eu tenho o encontro consonantal. Braço. Mesma coisa. Claro. Pá. Eu pronuncio C, pronuncio L. Aqui eu também tenho um encontro consonantal. Não é dígrafo. Prato. Grama. Tá vendo? Eu pronuncio todas as letras. Você está escutando aí todos os fonemas. Então, eu tenho só um encontro de consoantes.
tá? Pode ser um encontro perfeito ou imperfeito. Como assim? Quando você separa grama, o G e o R, ele ficou na mesma sílaba, então ele tem um encontro consonantal perfeito. E também existe o encontro consonantal imperfeito, quando você separa a palavra e fica uma consoante para cada lado. Se eu lembrar aqui de algum exemplo, eu passo para vocês, que eu sou péssima para exemplo. Vai colocar 1 quando for encontro consonantal, 2 quando for dígrafo vocálico e 3 quando for dígrafo consonantal. Então vamos ler aqui. Banco, ban. Esse aí, né, aqui é um dígrafo vocálico. Então aqui, ó, 2. Pêssego, eu tenho aqui 2 S, é um dígrafo consonantal. Vou colocar aqui 3. Santo, eu tenho AN, é um dígrafo vocálico. 2. Chapéu, eu tenho CH, é um dígrafo consonantal. Gué, eu tenho aqui o GU, eu não pronunciei o U. E o RA, o RR, aqui são dígrafos, então, dígrafos consonantais. Blu, blu, tem o som do B e o som do L. Aqui eu tenho um encontro consonantal. Prato, eu tenho PR. Pra, pronunciei o P, pronunciei o R. Eu tenho um encontro consonantal. Naissa, eu não falo naissa, eu falo nassa. Então, aqui eu tenho um dígrafo consonantal. O dígrafo consonantal é o cresça, cresça, eu não falo cresça. Então, aqui eu tenho um dígrafo consonantal. Alho, dígrafo consonantal. Campo, olha aqui, o dígrafo vocálico. 2. Flauta, flau, falei. Pronunciei o F e o L. Eu tenho aqui um encontro consonantal. Chave, pronunciei o C e o H? Não, né? São duas letras com um som. Eu tenho um dígrafo consonantal. Ninho, dígrafo consonantal. Pássaro, dígrafo consonantal, SS. É só gravar. Com o tempo vocês vão olhar e já vão ver o que é dígrafo, o que é encontro consonantal. E terra também tem um dígrafo consonantal. Show? Então, ficou assim a nossa resposta. 6. No termo necessidade, destacado no trecho, quando nasce da necessidade de dizer, temos um dígrafo. Então, nós temos aqui a necessidade, ó, esses dois S's aqui, ó, representam um dígrafo. Assinale a opção que apresenta as palavras nela citadas contendo dígrafos. Então, ele quer a opção que tenha dígrafo, tá? Olhos, eu tenho aqui o LH, ok. Humana, eu não tenho. Eu tenho esse H aqui que não tem som, né? Nós vimos sobre a história do H. Celebrada, eu tenho aqui, ó, um encontro consonantal e o lê é dígrafo, mas ele tem que ter aqui as duas opções, tá? Com dígrafo. Nasce aqui. Nasce eu tenho um dígrafo, mas aqui não é dígrafo, é o quê? Isso aí, encontro consonantal. Detenha, tem H é dígrafo. Tem, eu não pronuncio o, então é dígrafo também. Será que esse é o nosso gabarito? Vamos ver. Porque, ok, é dígrafo, mas perdoada não tem nada aqui, né? Eu tenho aqui esse encontro do RD, né? Um encontro consonantal imperfeito. Então, nossa resposta é a letra D. Detenha e tem, ok? 7. Na divisão silábica, as letras com que se apresentam os dígrafos devem ficar em sílabas diferentes na palavra. A gente vai separar e vai ver onde o dígrafo vai ficar, cada um para um lado, em sílabas diferentes. Parece bobeira, mas a separação silábica é algo muito importante. Quando a gente está escrevendo um texto, né? Chegou no final da linha, tem que separar corretamente, tá bom? Lembrança, ó, lembrança. Eu falei aí, ó, 3 pedacinhos, então vai ficar, qual o primeiro?
passar. É assim que separa. Lembrança não tem dígrafo, ele quer a palavra que tenha dígrafo e que eles vão ficar em sílabas diferentes, ok? Sobrinha, tem um dígrafo aqui. Vamos ver se vai ficar em sílabas diferentes? Vamos falar, ó. Sobrinha. Falei 3 vezes, 3 pedacinhos. Sobrinha. Esse dígrafo aqui ficou na mesma sílaba, então não é essa a resposta. Rastejar sem. Tem aqui, ó, 2 S. E aí, vai ficar junto ou separado? Vamos ver. Rastejar sem. Falei 4 vezes. Já, olha só. Quando tem dígrafo SSRR, vai um para cada lado. Briga, tem uma briga louca aí, não pode ficar junto. Separou mesmo. Ó, sem. Fica assim. RR é carro. Car, vai até o R, depois o uro. O outro pedacinho vai ficar na outra sílaba. Rastejar sem. Então, esse aqui eu acho que é o nosso gabarito. Vamos conferir. Ah, meu Deus, fiz besteira. Vamos conferir aqui. Por quê? Temos aqui um dígrafo. Vamos separar. Por quê? 2 pedaços. Por quê? Ficaram na mesma sílaba. Um gabarito. Letra C de casa. Vamos aqui para a última. A última de hoje. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem no grupo. Quando as aulas retornarem, vocês podem colocar as dúvidas ligadas aos exercícios. Enquanto isso, a gente vai seguindo a gramática. Por quê? Inicialmente, eu achei bacana tirar dúvidas, mas o problema todo, como eu falei isso acho que na aula anterior, tem coisas que dependem de um conhecimento anterior. Então, eu vou explicar. Alguém perguntou, como que eu uso da vírgula? Mas a pessoa precisa entender sobre conjunção, oração, período. Então, assim, fica um negócio um pouco confuso, né? Eu falo, é assim que usa, tal, mas a pessoa não sabe os conteúdos anteriores. Então, fica assim um pouco complicado. Então, vamos aí devagar, caminhando, e a gente vai chegar bem longe. 8. Analise as palavras abaixo e marque a alternativa que apresenta dígrafo. E aí? Já olhou? Encontrou? Pneumático não tem dígrafo. Não tem nenhum. Guitarra, será que tem? Digno. Obter em recepção. Encontrou já a resposta? Isso aí, guitarra. Gui, eu não pronunciei, não falei gui, é gui, ra. Então, o gabarito é a letra B, porque ele queria aqui a opção que apresentasse aí um dígrafo. Esses exercícios eu tirei do site da Nova Escola. Tem muito exercício bom na internet. Vocês podem treinar, tá? É assim, é igual você quer ficar sarado, vamos perder uns quilinhos. Não, eu quero correr. É tudo treino. Você não vai, no primeiro dia, já sair correndo, pegando uma maratona. É devagar, tá bom? Bora, não desista, estuda, que a vida muda. Beijos aí, fiquem com Deus.